Me lembro, já falei isso para vocês também, quando nós começamos a nossa igreja, eu era pastor, eu pregava para muitas pessoas naquela época, na década de 80, nossa igreja, na época, era uma das maiores igrejas da cidade de São Paulo, e eu pregava toda semana, e tínhamos, sei lá, umas 1.500 pessoas lá, mas quando eu comecei a Igreja Bíblica da Paz, eu vim para a Zona Norte, em 1987, e nós alugamos um salãozinho pequeno, e a gente ia fazer reunião de oração lá, e durante a semana estava eu, a minha esposa, o Wesley, que tinha 3 anos de idade, e a minha esposa grávida, de 7 meses, do Guilherme, e chegava às vezes algumas crianças lá, algumas delas estão aqui na igreja até hoje, e hoje tem filhos, e chegavam umas crianças lá com a mãe, e eu olhava de lá de cima do 4º andar do prédio, da janela, e ninguém na rua, e ali dentro quase ninguém, e às vezes eu saía com a minha esposa pensando, às vezes a gente começava a falar alguma coisa negativa, falava, puxa vida, olha só, não tem ninguém na igreja, e o que nós fazemos? E aí um dia eu falei para ela, querida, olha, quando nós sairmos do culto, nós não vamos falar mais nada, nós não vamos comentar como foi, porque você pregar, eu pregava para 4, 5 pessoas sentadas ali, às vezes durante a semana, então vamos ficar quietos, não vamos falar nada, porque se a gente falar, a gente não vai falar coisas boas, nós vamos falar coisas negativas, nós vamos falar de que nós estamos fazendo aqui, e se Deus nos mandou aqui. Então às vezes o tempo ele pode mudar a nossa perspectiva das coisas que aconteceram em nossa vida. As palavras de sua esposa. Em terceiro lugar, as palavras da sua esposa, que foram as únicas palavras que estão anotadas na Bíblia que a mulher de Jó falou. Jó, você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Sabe como o diabo usa palavras negativas para nos abater, palavras que às vezes marcam a nossa vida. Eu já conversei com gente adulta que não conseguia ter sucesso na vida, porque durante toda a sua infância o seu pai falou para ele, você é um imprestável, você nunca vai ser nada na vida, você nunca vai ser ninguém, e aquelas palavras ficaram na mente daquela pessoa, remoendo na mente dela, e quando ela se tornou adulta, e alguma coisa não dava certo, ela logo pensava, eu nunca vou ser nada na vida. Sabe as coisas que as pessoas falam para a gente, às vezes nós podemos ser como uma esponja e reter aquelas palavras, e reter aquela palavra no nosso coração, e aquilo vai nos causar mal. Às vezes o diabo usa palavras que nos falaram, palavras que nos jogaram no chão, palavras de discriminação, palavras que nos diminuíram, palavras que nos ofenderam, palavras de dúvida, palavras de medo, palavras de que nós nunca vamos ser ninguém em nossa vida. E às vezes no momento difícil da vida, o diabo vem de uma maneira astuta, colocar aquelas palavras na nossa mente. Às vezes a gente ouve em momentos difíceis na vida, na história, você liga a televisão e há tantas palavras negativas, e há tantas palavras ruins. Às vezes nós estamos numa situação aqui difícil, aconteceu várias coisas ao mesmo tempo, né? Esse prédio aqui não é nosso, é alugado. E houve enchente, nós perdemos coisas até, e aí chegou um mês e vamos a renovação do nosso contrato, e aí o aluguel subiu, e aí veio essa pandemia e tudo fechado, e a gente para assinar, eu com um contrato para assinar, o que nós fazemos? Você não sabe, mas eu mandei o pessoal do escritório procurar lugar para alugar para nós. Para onde que nós vamos? Como que nós vamos mudar tudo isso daqui de um mês? Aí viu um salão aqui, viu um salão lá, e eu ali, o que eu faço? Eu assino isso daqui num tempo difícil. Alguém me falou, pastor, estou muito preocupado com essa situação, porque nós estamos nos comprometendo com algo muito maior, e nessa situação que está o momento do Brasil, o que nós vamos fazer?
E eu, com isto, e de ir sair daqui, mas aqui é um lugar que Deus nos colocou, olha, difícil. 4 horas da manhã eu acordado, vou orar, trancar a porta do quarto lá, ficar orando, orando, orando. E Senhor, o que a gente faz? Se a sua emoção fala, faz isto, o outro lado da emoção fala, faz isto, o outro lado da emoção fala, corre. Mas aí eu tranquei a porta, lá fui orar, 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 você se sente pequenininho, desse tamanhozinho assim, desse tamanhozinho, mas você começa a orar, 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 e você vai crescendo, e parece que o gigante do lado de lá vai ficando pequenininho, diminuindo, 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 sabe? E Deus começa a falar com o teu coração, a colocar sonhos, a colocar coisas que você não tinha pensado, e a agir no teu coração, você começa a sentir-se forte, sentir alegre, sentir força, de que Deus está com você, de que você vai vencer o inimigo, de que a batalha não é grande como parece ser. Enfim, sabe, queridos, é correr para Deus, é a solução da nossa vida, correr para Deus. Só para você saber, nós estamos aqui com pelo menos mais 8 anos aqui nesse lugar. Eu fui lá e assinei, ponto. Eu contei para vocês, que vocês já leram a história de Thomas Edison, que quando pegou um incêndio lá, que no seu laboratório, que pegou fogo em tudo, e o seu filho chegou correndo para ver o que tinha acontecido com seu pai, que seu pai estava lá dentro do laboratório, e o Thomas Edison falou para o seu filho, filho, corre, chamaram a tua mãe. Falou, mas por quê? Porque acho que ela nunca mais vai ver um incêndio desse tamanho aqui. No dia seguinte estavam lá, os bombeiros terminando de apagar o incêndio, já estava planejando como nós vamos começar de novo. Ele tinha mais de 60 anos, como nós vamos recomeçar. E os seus maiores inventos vieram depois disto. Vieram depois, e não antes. O que eu vou fazer depois? Como eu vou reconstruir? Deus está comigo, eu vou reconstruir de novo. Se for preciso começar do zero, eu vou começar do zero e vou alcançar 200%, não mais 100%. Eu não vou mais ser como eu era, eu vou ser mais e maior e crescer mais do que aquilo que eu tinha. Aquilo que eu perdi, o Senhor vai me dar 100 vezes mais. Porque Ele está comigo. O espírito que você tem é importante nos momentos de luta. E Jó não tinha um monte de coisa que você tem. Jó não tinha palavra, ele não tinha irmãos, ele não tinha pregação, ele não tinha pessoas para te encorajar, ele não tinha a Bíblia para ler. Você tem tudo isto. Então se anime do Senhor e saiba que o Senhor não abandona você em nenhuma situação da vida. Amém, meu amado?